Fala galera, estamos aqui de volta para mais um vídeo e dessa vez a gente vai fazer uma revisão e continuar o nosso conteúdo de vírus. Mas para isso, como a gente não tem o nosso quadro, como a gente não tem mais aqueles esquemas que eu faço no quadro com vocês, a gente vai assistir um videozinho de revisão de um professor que eu gosto muito, que é o professor Oda, lá do Descomplica. Então esse vídeo tem um total de 20 minutos. Eu vou dando pause aqui nos vídeos, vou colocando lá certinho pra gente, a gente vai assistir. Relacionado ao capítulo 3, né? Se você tá com o seu livro aí, você vai ver o capítulo 3, a gente já fechou, que é sobre o vírus, então uma revisão rápida mostrando aqueles diferentes tipos, o ciclo de reprodução de cada vírus, e depois a gente vai vir aqui para esse capítulo 4 e fazer algumas observações relacionadas ao capítulo 4. Então já pega o seu livro já, que deve estar com vocês aí a apostila, já deixa separado aí, pega a caneta que vocês vão fazendo algumas observações daqui a pouco. Mas primeiro a gente vai assistir o vídeo do professor Oda, tá? A gente vai fazer muito isso. Quando a gente chegar, por exemplo, em bactérias, a gente vai assistir vídeos do professor do Sais, porque sem o quadro, só com o livro aqui, eu falando, fica um pouco mais complicado. Então é melhor a gente fazer dessa forma. A gente vai assistir a aula junto, ou eu vou dar o link para vocês assistirem a aula, e depois a gente vai fazendo os comentários com o nosso livro. Tá legal? Então deixa eu colocar aqui para a gente começar. Calma aí, pronto. Vamos lá. Vocês devem conhecer esse professor aqui, né? Então vamos assistir um pedacinho. Tá vendo? São vídeos curtos, ó. 4 minutinhos que tem esse vídeo aqui. Tem mais os outros videozinhos, só que são todos curtinhos, de 4 minutos, 5 minutos. Então dá pra gente relembrar. Você vai ver, vai pegar o seu caderno, vai ver que está muito parecido com o nosso conteúdo. Entendeu? Porque eu utilizo o material desse professor, que é um professor excelente, eu utilizo o nosso livro. E eu tive aula com o professor Oda, né, algum tempo atrás, quando eu também estava no ensino médio. Então é um professor excelente e a gente vai ver um pedacinho com ele aqui. Vamos lá? Qual é o objetivo deste módulo? É apresentar para você um grupo de seres louco, que tem característica das mais doidas, das mais malucas, que são os vírus. Os seres sem reino. Os seres sem reino. Por que vírus, os seres sem reino? Porque os vírus, eles estão ali no limiar entre a matéria bruta e os seres vivos. Os vírus possuem características de seres vivos? Sim, a gente vai ver quais são. Mas possuem também uma pá de características de matéria bruta, de matéria inanimada, e é por isso que não há um consenso sobre devermos ou não incluir os vírus nos seres vivos como um todo. Por isso que os vírus, eles não têm um reino, eles não têm filo, classe, ordem, eles não seguem o padrão de classificação Isso aí a gente falou proposto em sala. por Linneu. Lembra disso? Então, quando você vê lá o vírus da gripe, o influenza e o H1N1, repara que a nomenclatura é bastante diferente da nomenclatura biológica, por quê? Porque eles estão nesse limiar, nesse meio do caminho entre... Que nomenclatura biológica é essa que ele falou? É aquelas normas, aquelas regras de nomenclatura que a gente viu nos capítulos anteriores. Lembra que a gente falou dos reinos, reficofage, a gente falou de Linneu? Aquelas regrinhas lá que ele está falando, dos vírus não se aplica, lembra disso? Entre os seres vivos e a matéria bruta. Por exemplo, você sabe que os seres vivos, eles têm uma unidade básica, né? Eles têm uma unidade fundamental. E essa unidade fundamental é a célula. Então, todo ser vivo é formado por células? É. O problema, ó, é que os vírus não. Os vírus, eles não têm células. Eles são seres acelulares. Isso seria uma exceção à teoria celular de que todo ser vivo é formado a partir de células. Se eles não têm célula, eles também não possuem metabolismo próprio. Deve estar isso no caderno de vocês. Conjunto de reações químicas que ocorre na célula. Então, o vírus não tem metabolismo. Guarda isso. Ué, então, o que ele vai ter que fazer para conseguir se multiplicar, para conseguir gerar novos vírus? Ele sempre faz isso ao penetrar em uma célula hospedeira, que pode ser uma bactéria, que pode ser o homem,
que pode ser um outro animal, que pode ser uma planta, tá? Não importa qual é a célula, né? Porque os vírus, eles de fato são sempre parasitas intracelulares obrigatórios, Aí, tá porque vendo? para a sua reprodução, eles têm que obrigatoriamente invadir uma unidade celular. Então, ó, vai guardando que eles não têm células, são acelulares, não têm metabolismo próprio e, além disso, eles têm obrigação de penetrar em células para poder reproduzir, ou seja, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Não somente isso, um vírus, quando está fora da sua célula hospedeira, em alguns casos ele pode se mineralizar, formar como se fosse um cristal e perdurar nessa forma mineralizada de cristal por anos a fio, talvez séculos, à espera da célula hospedeira para que ele possa penetrar, para que ele possa se multiplicar em seu interior. Então repara que todas essas características são características inerentes à matéria bruta. Ué, então por que o vírus, por outro lado, ele pode ser considerado ser vivo? Porque na sua química, na sua bioquímica, que é muito mais simples do que dos seres vivos, mas, embora seja mais simples, ela contém uma cápsula de proteínas e ela contém um ácido nucleico, que é DNA ou RNA. Então o vírus tem material genético próprio. O vírus tem seus genes, ele tem seu ácido nucleico. Além disso, o vírus, quando invade a célula hospedeira, ele é capaz de reproduzir. E reprodução é uma característica típica dos seres vivos. E ao longo dessas reproduções, o vírus pode sofrer mutações, você sabe disso. O vírus pode sofrer ação da seleção natural. Ele pode evoluir. Então, quando a gente pega essas características que são reprodução, a capacidade de sofrer mutações e a evolução, a gente observa que ele poderia sim ser considerado um ser vivo. Está aí a interrogação. Há características de matéria bruta, há características dos seres vivos. Então, de fato, não há resposta, mas vamos agora, então, continuar essa aula entendendo quais são as principais características desse grupo. Eu vou dar uma pausa aqui, vocês não vão nem reparar, mas eu vou dar uma pausa aqui e já vou colocar no ponto certo do próximo vídeo. Tá legal? Pronto, voltei e já coloquei já a segunda parte do vídeo para a gente assistir. E onde você vai assistir junto comigo, repara que eu diminuí também aqui, né, a minha webcam para a gente assistir. E cadê? Deixa eu colocar aqui certinho. Até avançou um pouquinho, né? E a gente vai assistir, tá vendo que esse vídeo também ele é curtinho. Tá legal? Então vamos lá. Tá aqui a cara do vírus. Na Tomou verdade, susto? esse aqui é um vírus que a gente sempre desenha, que é um vírus dos mais estudados, que é chamado de bacteriófago. Adivinha por que o nome dele é bacteriófago? Porque ele infecta bactérias, tá bom? Agora, eles têm sempre esse formato? Não. Cada vírus ele tem o seu formato. O HIV ele é redondinho, o vírus da AIDS. O vírus do mosaico do tabaco, ele parece uma luminária, assim, gigante, cilíndrico. O vírus Ebola, ele parece uma vírgula amarradinha, assim, na ponta. Então, varia bastante, tá? Dependendo do vírus que você está analisando. Agora, todo vírus possui sempre um capsídio, que é feito de proteínas. Tá? Um capsídio proteico. Essas proteínas, elas são extremamente importantes. E elas são importantes não é só para proteger o vírus, mas elas são importantes para identificar a célula-alvo, a célula hospedeira que esse vírus possui. Porque embora eu já tenha falado para você que o vírus pode atacar planta, pode atacar animal, pode atacar bactéria, normalmente cada vírus ele é específico de uma dada espécie hospedeira. São raros os casos em que o vírus ele pode atacar um pato e o homem, né? No caso da gripe aviária, você tinha sim um vírus que atacava aves e que poderia também acometer o homem. No caso da gripe suína, né, um vírus que atacava o porco e também atacava o homem. A AIDS, né, tudo indica que sejam mutações de um vírus que causava uma imunodeficiência símia no macaco e que acabou chegando ao homem. Só que, repara, isso aí são exceções. A maior parte dos vírus vai ser específica de uma dada espécie hospedeira e mais, de uma célula-alvo nesse hospedeiro. Quando você pega, por exemplo, o vírus da AIDS, ele ataca só um grupo muito específico de células de defesa. Ele não vai atacar uma célula da sua bochecha, uma célula do fio de cabelo, uma célula do coraçãozinho. Não, vai atacar uma célula-alvo específica. E quem dá essa especificidade, quem faz essa chave fechadura, é o capsídeo proteico. Então guarda isso, que é o capsídeo quem determina
qual vai ser a célula-alvo do vírus. Lembra que a gente falou tudo isso na sala e provavelmente está anotado aí no seu caderno, tá? Voltando só aquele vídeo anterior lá, ele conseguiu colocar, que a gente falou em sala, algumas características que consideravam os vírus seres vivos, como a evolução, como a mutação, e características que não são considerados seres vivos, porque eles são extremamente simples, não têm metabolismo próprio, eles não possuem as organelas celulares para ser considerado uma célula, tá? E aqui ele está falando justamente aquela coisa super importante que a gente falou dentro de aula, lá no São Geraldo, né? Que é essa especificidade celular. O vírus da AIDS, por exemplo, só vai infectar um tipo de célula, que é a célula do tipo CD4, que a gente vai ter no sistema imunológico. Daqui a pouco a gente vai falar específico de AIDS quando a gente estiver analisando o nosso livro. Vamos continuar essa revisãozinha. Tudo bem? O ácido nucleico. Cara, qual é a importância do ácido nucleico? Para ele, vai ser igual para a gente. A importância do ácido nucleico é guardar a informação genética e garantir a formação de novos vírus. Garante a expressão, garante a hereditariedade. Agora, a peculiaridade é que a maior parte dos vírus só tem um tipo de ácido nucleico. Ou seja, os vírus podem ser vírus de DNA, que são os DNA vírus, ou podem ser vírus de RNA, que são os RNA vírus. Então, os vírus usualmente não têm as duas moléculas. Há exceções a, por exemplo, o citomegalovírus, que causa citomegalovirose humana, ele tem DNA e RNA. É uma exceção. Mas a maior parte dos vírus possui somente DNA ou RNA. Como é que um vírus de DNA ele vai fazer para se multiplicar? Quais são os processos que o vírus de DNA possui para garantir a sua multiplicação? São processos equivalentes aos que ocorrem na nossa célula. Um vírus de DNA, ele é capaz de fazer a autoduplicação, que é o número 1, de fazer a transcrição, que é o número 2, e fazer a tradução em proteínas, que seria esse número 3. Então, um vírus de DNA, como é o caso bacteriófago, ó, olha a fita dupla aí, como é o caso dos adenovírus, que causam infecções nas vias aéreas superiores, esses vírus que são de DNA, eles fazem autoduplicação, transcrição e tradução. 1, 2, 3. Agora, quando o vírus é de RNA, podem acontecer várias coisas diferentes. Por quê? Se ele é só RNA, repara que com base nessas reações, ele não teria como produzir novos RNAs. Porque ao infectar uma célula sendo RNA, ele até poderia produzir novas proteínas, mas ele não teria como produzir novos RNAs. Então, alguns vírus, eles possuem aí algumas enzimas que são específicas de vírus de RNA para garantir que haja essa sua própria multiplicação. E que enzimas são essas? No caso dos retrovírus, como é o caso do HIV, do vírus da AIDS, olha o nome, retrovírus, ele é um vírus de RNA que faz essa marcha ré. Essa marcha ré. Ou seja, ele faz uma transcrição ao contrário, que é a chamada transcrição reversa, uma vez que ele produz um DNA a partir de um molde de RNA. Então, quando o vírus é um vírus como o vírus da AIDS, um retrovírus, ele faz, transcrição reversa, que é o número 4, para depois fazer a transcrição de RNA e a tradução de proteínas. Mas ainda existem outros vírus de RNA, que são chamados RNA replicantes, que não têm a transcriptase reversa. Caramba, Oda! E agora, se não tem a transcriptase reversa, o que eles fazem? Eles fazem a duplicação do RNA, a replicação de RNA, e depois produzem proteínas. Então, esses vírus, que são os RNA replicantes, eles em momento nenhum voltam para o DNA. Eles só duplicam o RNA e produzem proteínas. Então, vamos para essa primeira classificação viral. Vamos relembrar. Vírus de DNA. Eles fazem a autoduplicação, a transcrição e a tradução. Vírus retrovírus, de RNA retrovírus. Eles fazem a transcrição reversa,
a transcrição e a tradução. Exemplo clássico é o vírus da AIDS. E, por fim, vírus RNA replicantes. Os RNA replicantes é um tipo de multiplicação viral mais recentemente descoberto. Os RNA replicantes replicam o RNA, que é o 5, e traduzem proteínas. Exemplo, vírus da dengue, vírus da gripe, da febre amarela, o ebola, todos esses são RNA replicantes. Vamos entender agora como que cada um desses tipos virais faz ao infectar a célula hospedeira. Beleza? Bom, só continuando aqui, galera, eu tinha dado um pause no vídeo. Vocês vão reparar que quando eu dou pause, eu volto exatamente na mesma hora depois, né? Mas tudo bem. Aí o que acontece? Na primeira parte, ele falou de algumas características dos vírus e depois ele falou mais ou menos sobre os 3 tipos de vírus que a gente vai ter, né? Os de DNA vírus, os retrovírus e os vírus de RNA replicante. O que vai acontecer? No caderno de vocês, tá? Lembra daqueles desenhos que a gente fez das células sendo infectadas? Então, basicamente, ali vai estar toda a explicação e o resuminho do ciclo do DNA vírus, do ciclo do retrovírus e o ciclo do RNA replicante. Tá? No nosso livro, deixa eu só ver aqui na página aqui rapidinho, deixa eu achar. No nosso livro, ele fala bem pouquinho desse conteúdo, tá lá na página 37. Deixa eu colocar aqui, página 37. Cadê? Aqui. Aqui nesse pedacinho ele fala um pouquinho do vírus de DNA, do vírus de RNA, que é o de cadeia positiva e de cadeia negativa, que é a mesma coisa que o vírus de DNA replicante aqui que fala no... Opa! Calma aí. Que fala aqui no vídeo. E também a gente tem... Deixa eu voltar. A gente tem também os retrovírus, né? Que a principal enzima que a gente vai ter no retrovírus é a transcriptase reversa. Então, nessa parte aqui dos 3 tipos de vírus, você tem o material. Mas você lembra que eu falei sobre o dogma central da biologia? Guarda muito bem isso, porque é muito parecido com o ciclo de DNA vírus, né? Que a gente vai ter o vírus entrando dentro da célula, olha para o esqueminha aí, você vai ter o vírus entrando dentro da célula, se juntando ao núcleo da célula, e a partir dali vai acontecer a transcrição e a tradução normalmente em proteínas. Está tudo nesse esqueminha do caderno de vocês. Então vocês estão acompanhando, eu estou só falando que eu sei que vocês devem estar acompanhando aí. Tá? Por que eu preferi fazer dessa forma? Se eu passar os vídeos dos 3, vai ficar muito longo, não tem necessidade, porque naquele vídeo, no vídeo 2, no segundo vídeo, a gente já analisou, o professor já explicou, e vocês têm aí os desenhos dos 3 tipos de vírus infectando a célula, como que é a reprodução desses vírus. Tá? Mas uma parte importante que eu queria mostrar para vocês é justamente a página 38, que vai falar do ciclo lítico e o ciclo lisogênico. E isso a gente pode relembrar com um videozinho. Vamos assistir esse pedacinho do vídeo? Vou colocar aqui para a gente ver. Bom, gente, dá uma olhada aqui no comportamento que o vírus pode ter ao infectar uma célula hospedeira. Então aqui de novo a gente tem o bacteriófago. Ao penetrar na célula hospedeira, a gente já viu, o DNA viral ele vai se ligar ao DNA da célula-alvo, ele vai formar o provírus, né? Formou o provírus de DNA, ligou o DNA viral ao DNA da célula-alvo. Uma vez que ele ligou o DNA da célula-alvo, ele pode cansaço, preguiça, soninho. Ele pode tirar um cochilo ali, parar. Para e não produz novos vírus. Olha que malandragem. Porque ele para e não produz novos vírus, mas mesmo assim ele vai conseguir reproduzir, gente. Ele vai conseguir reproduzir através das divisões celulares da célula-alvo. Então, quando o vírus está inativo,
não destrói a célula, mas se reproduz através das divisões da célula-alvo, a gente chama esse ciclo de ciclo lisogênico. Ciclo lisogênico, vírus inativo, mas se reproduz através da reprodução das divisões celulares dessa célula-alvo. Agora, se de repente, do nada, dá o estalo, e aí nesse estalo ele vai ter transcrição, tradução, autoduplicação, gerando centenas... Opa! Quem sabe faz ao vivo. Deixa eu dar um pause aqui, calma aí. Pronto, acho que agora foi. Se de repente, do nada, dá o estalo, e aí nesse estalo ele vai ter transcrição, tradução, autoduplicação, gerando centenas... Ih, tá difícil, hein? Milhares de novos vírus. Aí sim, isso aqui vai estourar essa célula-alvo, liberando centenas, milhares de novos vírus no meio ou no seu organismo. Tudo bem, gente? A curiosidade é que, em alguns casos, muita gente acha que o vírus está inativo no corpo. Por exemplo, a pessoa quando pega AIDS, o vírus fica inativo e a pessoa pode ficar anos sem sintomas. Cuidado, tá? Muita gente acha que isso indica que o vírus da AIDS ele fica nesse ciclo lisogênico por muito tempo, mas nem é verdade, não. No caso do vírus da AIDS, ele faz o lisogênico e vai para o lítico, lisogênico e vai para o lítico. Ele multiplica-se desde o início. A única diferença é que no início, como a sua imunidade está alta, você ainda não tem sintomas. Mas, de fato, para os vírus como um todo, ficar muito tempo no teu organismo nessa forma latente, pode ser bacana. Porque enquanto ele estiver dentro da célula-alvo, dentro da célula hospedeira, ele está com a célula toda ao redor dele. E longe das células de defesa, longe dos leucócitos, permitindo a ele uma maior proteção. E se, de repente, milhares de células tiverem ativação viral, liberando milhões, bilhões de vírus na circulação, aí sim você teria uma crise, um ataque agudo dessa doença, dos seus sintomas, uma vez que várias células seriam destruídas simultaneamente. Então, o ciclo lisogênico é o ciclo do vírus inativo, latente, multiplica-se pelas divisões da célula-alvo, e o ciclo lítico tem um vírus ativo, promovendo a lise, a ruptura da membrana plasmática, a morte celular. Lelê? Galera, esse conteúdo, tá vendo que a gente está passando os vídeos bem rapidinho, que esse conteúdo a gente já falou todo ele em sala de aula, tá? Deixa eu só ver se está tudo certo, para o vídeo não ficar muito longo. Desculpa se às vezes dá essas travadas aí, mas qualquer coisa você volta, se não entendeu, volta o vídeo e assiste novamente, tá? Basicamente, essa primeira parte aqui, a gente acabou. Aqui logo depois a gente falou que a diferença de viroides, virusóides e príons, que está bem simples essa diferença, a gente falou em sala. É só dar uma lida no resuminho aqui e depois vem a nossa atividade. E a partir disso entra o capítulo 4, que nesse capítulo 4 eu quero que você preste atenção para você fazer algumas observações no próprio livro que eu vou falar para vocês agora. Eu vou dar um zoom aqui para a gente analisar. Vamos observar esse pedacinho aqui, ó. Vimos as características dos vírus, vimos os tipos de vírus e vimos os dois tipos de ciclo viral, né? E agora a gente vai analisar algumas outras observações antes de a gente assistir o último vídeo, que é rapidinho. Tá? Vamos ler esse pedacinho aqui comigo, eu quero que vocês grifem algumas coisas, escrevam algumas coisas no caderno de vocês. Observa aqui comigo, ó. Muitos vírus possuem genes que codificam fatores de virulência. Esses fatores influenciam na capacidade do vírus de causar doença, isto é, na sua patogenicidade. Guarda essa observação aí. O que então são os fatores de virulência? Se você quiser, você dá uma grifada, puxa uma setinha e coloca de forma simples. É a capacidade do vírus de se multiplicar e causar doenças. Basicamente isso, tá? Ele pode se multiplicar, ele pode se reproduzir. Então, isso ele está se referindo a essa capacidade. Vamos continuar lendo, ó.
Eles podem incluir o aumento na eficiência da multiplicação e da transmissão virais, no caso, e da transmissão viral. Maior resistência a certas defesas do organismo, entre outros. A perda desses fatores de virulência resulta em atenuação. Então, toda vez que eu falar em atenuação, em vírus atenuado, é o vírus que perdeu seu fator de virulência ou diminuiu muito esse fator de virulência. E o que é o fator de virulência? Essa capacidade que ele tem de se multiplicar, de conseguir infectar uma célula e conseguir causar a doença, tá bom? Aqui, ó, atenuação do vírus, ou seja, na redução do poder patogênico deste. Por essa razão que muitas vacinas são produzidas com vírus atenuados. Então, quando eu falar de vírus atenuado, é o vírus que eu diminuí o fator de virulência, eu diminuí essa capacidade de multiplicação, ele está bem fraquinho, esse vírus, e eu crio uma vacina para ele como? Se eu colocar na pessoa o vírus atenuado, o organismo da pessoa vai produzir os anticorpos, porém esse vírus não vai causar doença na pessoa, entendeu? O vírus vai entrar no corpo da pessoa, as células de defesa vão entender que ali tem um organismo invasor e vai conseguir fazer anticorpos contra ele. É o que estão tentando fazer, por exemplo, com esse coronavírus, fora outros medicamentos que estão tentando produzir. Tá legal? Então, essa observação aqui, só nesse parágrafo aqui, tem muita informação que pode ajudar em muitas questões. Ok? Beleza? Aqui logo em seguida, deixa eu diminuir aqui, logo em seguida ele começa a falar um pouquinho de HIV. Lembra que nesse capítulo aqui, a gente já falou desse capítulo aqui, mas ele mostra as doenças causadas por vírus e vocês já tem a tabela de vocês de doenças causadas por vírus, vocês já tem a tabela de vacinação também, que vai ajudar bastante. Deixa todo esse material separado, tá? Antes da gente ver o vídeo, que ele fala de forma geral das doenças, a gente precisa analisar algumas coisas aqui sobre o ciclo do HIV. Esse capítulo de vocês que fala sobre o HIV, ele é bem fácil de entender. Fazendo a leitura é muito fácil de entender. Mas algumas observações aqui a gente precisa tirar. Então pega a sua caneta e dá algumas grifadas no que eu pedi. Por exemplo, no ciclo de vida do HIV. Quando a gente falou do HIV, a gente viu que ele é um vírus que tem a enzima transcriptase reversa, né? Então, é um vírus um pouco diferente. Mas vamos analisar esse pedacinho aqui, ó. O ciclo de vida do HIV começa quando proteínas presentes no envelope do vírus se ligam ao receptor CD4 da célula humana hospedeira. Aqui, ó, o vírus vai se ligar ao receptor CD4. Então, células que têm esse receptor CD4 são células-alvo desse tipo de vírus, ok? Todas as células que têm esse receptor CD4 vão ser células de defesa que o vírus vai invadir, ok? Guarda essa informação. Então, que tipo de célula que o vírus HIV vai atacar? Vírus que tenham o receptor CD4, ok? Aqui nesse pedacinho mostra toda a explicação de como ele entra na célula. Você dá uma lida nesse pedacinho aqui que você vai entender. Eu não vou, como essa aqui é a nossa revisão, eu não vou focar em todo esse processo. Eu vou só mostrando algumas observações. Olha esse outro pedacinho aqui que você pode grifar, ó. As moléculas proteicas do envelope do vírus da AIDS têm grande afinidade com uma proteína denominada CD4, a qual é encontrada na membrana plasmática de alguns tipos de células do corpo humano. A mesma coisa que falou aqui, está falando aqui. Então, você grifa esse pedacinho
também. Agora, olha que importante, ó. Recentemente, verificou-se que outras células também contêm a proteína CD4 na membrana plasmática. Outras células, gente, vão ter essa proteína. Olha aqui comigo, ó. Essa proteína ocorre também em cerca de 40% dos monócitos do sangue, em aproximadamente 5% dos linfócitos, os glóbulos brancos, e em alguns tipos celulares dos nódulos linfáticos. Esse conteúdo aqui dos nomes que vocês viram das células do sistema imunológico, das células do sangue, vocês vão ver com a professora Paula, tá? Em Biologia 1. Então, esses nomezinhos aqui, se vocês não estão vendo ainda, vocês vão ver essa parte com ela, ok? Uma outra observação para a gente analisar aqui. Olha aqui, olha esse pedacinho aqui. Características da síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a doença que a gente está falando. Uma síndrome consiste em um conjunto de sintomas e sinais clínicos que constituem uma condição médica. Pode grifar esse pedacinho. A AIDS, por exemplo, caracteriza-se por um conjunto de infecções oportunistas que surgem devido à queda da imunidade do paciente. Grifa esse pedacinho também, tá legal? Repara que todo o texto ele é super explicadinho, mas olha esse pedacinho aqui que você precisa observar também, ó. A infecção pelo HIV se manifesta em 3 fases. Grifa essa frase aqui e grifa as 3 fases, tá? A fase aguda, que se estende do momento do contágio até cerca de 2 semanas, o indivíduo costuma apresentar febre, cefaleias. Continuando. Após essa fase, o HIV entra em período de latência, o que caracteriza a fase crônica da infecção, quando o paciente não manifesta os sintomas. Na verdade, ele não está com AIDS, mas é o portador assintomático. Cadê? Portador assintomático do vírus HIV, podendo transmiti-lo. Nesse estágio, o vírus já é detectado nos exames e o paciente é considerado soro positivo para o HIV, tá? Lembra dessa informação, grife esse pedacinho, que ele é importante quando a gente falar de HIV. Uma outra coisa importante quando a gente fala de HIV e cai nas questões de prova, são os exames para detecção, que são esses dois aqui, ó. O ELISA e esse Western blot. São esses 2 testes aqui. O mais famoso é o ELISA. Preste atenção. Ele é o mais usado por ser bastante prático e barato. Tá? Ele detecta a presença de anticorpos anti-HIV no sangue do indivíduo. Como assim anticorpos anti-HIV? Assim que o vírus HIV está no corpo da pessoa, ele vai produzir anticorpos. Qual é o nome desses anticorpos? Anti-HIV. Tá? Então, se a pessoa tem esses anticorpos no corpo, quer dizer que ela teve contato com o vírus, quer dizer que o vírus está no corpo da pessoa. Tá bom? Então, esse teste, o teste ELISA, vai identificar esses anticorpos no corpo da pessoa. E esse outro teste aqui é feito, no caso, se o resultado do ELISA for positivo, para confirmar o resultado. Esse exame detecta proteínas do envelope do vírus HIV. Lembra que a gente falou do capsídeo e do envelope? Então, nesse exame vai detectar as proteínas desse envelope. O tratamento, quando a gente fala aqui em cima de tratamento do HIV, a gente vai sempre lembrar do coquetel anti-HIV. A gente sabe ainda que não tem um medicamento definitivo, um remédio definitivo, uma vacina que cura o HIV. Mas aí a gente tem alguns medicamentos que vão diminuir muito essa taxa que aumenta a quantidade de vírus no corpo da pessoa e vai prolongar muito a vida da pessoa. Tá? Eu conheço uma pessoa que já é idosa,
já tem HIV há mais de 40 anos e conseguiu sobreviver tranquilamente. Hoje em dia, com todo esse tratamento, a pessoa consegue ter uma vida normal, tendo os cuidados necessários, né? E como que se dá esse coquetel anti-HIV? São 3 tipos. Inibidores da transcriptase reversa. Quando você fala de inibidor da transcriptase reversa, você vai inibir o quê? Você vai inibir que o vírus de RNA, vai inibir que o RNA, que é essa enzima transcriptase reversa, transforme em DNA novamente. Ó, impedem que o vírus consiga produzir DNA. Então, ele não vai ser multiplicado dessa forma. Você vai diminuir, vai atacar por esse sentido, inibindo a transcriptase reversa. Segundo, inibidores de proteases, que impedem a maturação das proteínas virais, bem como a formação de capsídeos, de modo que novos vírus não sejam produzidos. Então, se você vai inibir esse tipo de enzima chamada protease, você vai impedir a formação de capsídeos. Se você impede a formação de capsídeo, mesmo você tendo o RNA para colocar ali dentro daquele vírus, você não vai ter o capsídeo. Então, você ataca por esse lado também. E, por último, inibidores de fusão, que impedem a fusão do material genético do vírus com o da célula hospedeira. Isso aí já corta já pela raiz. O vírus está lá, tentando entrar na célula. Mas se você tem um inibidor que vai evitar com que o vírus entre na célula hospedeira, vai ser muito... Ou o vírus entre na célula hospedeira, ou o material genético se junte ao material da célula, isso vai ajudar de mais uma forma contra esse HIV. Então, aqui no tratamento a gente tem esse coquetel. Na transmissão, vocês deem uma lida aqui, ó, nas opções que a gente tem aqui, mas só uma observação. Olha esse pedacinho aqui, ó. A placenta de mães soropositivas, a transmissão congênita ocorre em cerca de 25% dos casos das mulheres, então pode passar para o feto, pelo leite materno de mães soropositivas. Não é só através de relações sexuais, de transfusões de sangue e de seringas, não. Tá? Então, guarda essas informações. Vai criando os tópicozinhos no caderno de vocês, só colocando o tratamento, a transmissão, os exames, tá legal? E por último aqui, as nossas medidas profiláticas, né, que são as medidas de prevenção, é o contrário dessas aqui, é o contrário da transmissão, ou seja, uso de preservativos, tomar cuidado com as seringas, sempre utilizar material descartável, né? Cuidados na transfusão sanguínea. A amamentação aqui, ó, amamentação não é recomendada para mães soropositivas. O indicado é alimentar o bebê com fórmula, ou seja, aqueles leites próprios para bebês recém-nascidos, né? Essa aqui, para a mãe não passar para o feto, ó, uso de coquetel pela mulher grávida soropositivo, o que reduz a possibilidade de o bebê ser contaminado. De 25% a possibilidade de transmissão congênita cai para menos de 3%. Então, se a mãe tem AIDS e ela utiliza desse coquetel aqui, ela vai diminuir de 25% para 3%. Então, a chance do bebê contrair o vírus HIV é muito pequena, ok? Guarda essas informações. Desculpa se a gente chegou até aqui, você ficou com alguma dúvida. Escreva para mim no comentário ou mande para o meu WhatsApp até aqui. Por último, a gente vai ver o último videozinho, que é o que ele continua. A gente já falou isso em sala, vai estar na revisão, mas é o que ele continua separando as doenças. Deixa eu colocar lá. Separando as doenças virais de acordo com a forma de contaminação. Lembra que a gente falou isso na sala? Então vamos ver esse pedacinho aqui. Olha, essa aula de hoje ela é tão importante, mas tão importante para o Enem e para os vestibulares,
Porque a parte de doenças, programa de saúde é importantaça, né, gente? Então, saiba que ela é meio desesperadora, porque é muito nome, é muita informação, mas normalmente o que as questões de doenças querem saber é se o agente causador de uma dada doença, se é um vírus, se é uma bactéria, um protozoário, um verme, e a forma de transmissão, até porque, sabendo a forma de transmissão daquele patógeno, você vai saber também da sua profilaxia. Ou seja, o que pode ser feito para você evitar esse patógeno, para você evitar esta doença. Então a gente vai seguir ao longo dos vídeos falando sobre as principais viroses, bacterioses, protozooses, verminoses, com as informações que tem, ó, cheiro de Enem. Vamos começar. Nesse caso, a gente só vai ver, por enquanto, as viroses, tá legal? Começar então pelas principais viroses. Gente, os vírus, eles podem ter várias formas de transmissão. Você sabe que eles são sempre parasitas, né? Parasitas intracelulares obrigatórios. E quando você pensar nas viroses humanas, começa pensando por aquelas que são transmissíveis pelo ar, por gotículas de saliva. É lógico que tem duas que são muito na cara, a gripe e o resfriado. São muito na cara. E para você lembrar de outras, você vai pensar em doenças infantis, porque a maior parte das doenças que a criancinha pega, quando sai do berço, sai do colo da mamãe, vai para a escola, aquele ambiente hostil, a maior parte dessas doenças são doenças viróticas, que ela pega, ó, com a saliva, com a babinha do seu amiguinho. Então, por exemplo, a catapora, ela é uma doença viral transmissível pelo ar. A poliomielite, que você toma ali, ó, Zé Gotinha, beleza? Ela também é viral. Cachumba, rubéola, sarampo. Antigamente, você tomava a chamada vacina tríplice viral, que imuniza contra cachumba, rubéola e sarampo. Atualmente, a vacina ela é quádrupla, porque ela imuniza contra catapora, cachumba, rubéola e sarampo. Da importância da vacinação para evitar que você pegue essas doenças. A mononucleose e citomegalovirose são doenças mais raras de serem encontradas. E a mononucleose é até conhecida como doença do beijo. Porque, sabe, essa história de micareta, carnaval, sair beijando geral, você pode acabar, de fato, pegando mononucleose. E muitas pessoas são portadoras assintomáticas da doença. Ou seja, tem o vírus e não tem sintoma, só manifestando o sintoma quando a imunidade abaixa. Então, ó, mononucleose, citomegalovirose, tudo isso, virose transmissível pelo ar. O ebola está com um asterisco por quê? Dificilmente você pega o ebola pelo ar, mas você pega pelo contato com a secreção do indivíduo contaminado. O cara coçou os olhos, coçou a boca, você apertou a mão, botou a mão na boca, você pode pegar ebola, entendeu? É lógico que aqui no Brasil nunca houve um caso de transmissão direta de ebola, mas a gente tem que sempre ter uma pulguinha atrás da orelha, porque afinal de contas, às vezes você encontra surtos, especialmente na África. Beleza? Vamos agora para os vírus pela água e alimento contaminado. A hepatite A tem essa forma de transmissão. Agora, a hepatite B e C são sexualmente transmissíveis, tá? Cuidado para não confundir. Hepatite A está muito associada a água e alimento contaminado com cocô, né? Então, água e alimento contaminado e água e alimento contaminado com cocô. É lógico que o saneamento básico vai evitar a hepatite A e vai evitar o rotavírus, que dá uma caganeira, um enjoo brabo quando você tem rotavirose. Olha aqui também, ó, o famoso mosquito Aedes aegypti. O Aedes aegypti, cara, ele pode transmitir várias doenças, né? Febre amarela, dengue, zika, chikungunya. E toma cuidado, porque no caso da febre amarela, ela pode ser transmitida pelo Aedes aegypti, que a gente chama de febre amarela urbana, e também pelo hemagogos, que é um mosquito que transmite a febre amarela silvestre, que pode atacar macacos, outras espécies silvestres. Ela é uma zoonose, mas que pode acometer o homem também. Show? Cães, gatos, morcegos, se te mordem, se eles estão contaminados, eles podem te transmitir a raiva ou hidrofobia. E as principais DSTs causadas por vírus são a AIDS, o condiloma genital, que é o famoso HPV, e a herpes, além da hepatite B e C, que a gente já comentou. A AIDS ela é causada pelo HIV, o vírus da imunodeficiência humana, que ataca uma célula de defesa, né, que ataca o linfócito TCD4. Então, os linfócitos, eles abaixam muito e você acaba tendo um monte de infecções oportunistas. E aí você pode morrer de pneumonia, de gripe, e não da AIDS propriamente dita. E você pode pegar AIDS também, além de o contato sexual, mas um contato sanguíneo
compartilhando uma seringa, um alicate de cutícula, fazendo uma transfusão sanguínea. A AIDS ela pode ser transmitida da mãe para o filho via congênita e também através do aleitamento materno. HPV, gente, é muito importante. A vacinação, né, contra o HPV é uma forma muito importante de se prevenir tanto o condiloma, né, que são verrugas genitais, quanto, no caso da mulher, o câncer de colo do útero. Por isso que essa vacinação ela começou com meninas, né, antes da idade da maturação sexual, para evitar que elas pegassem HPV e, consequentemente, evitar o câncer de colo de útero. E a herpes é uma das doenças mais comuns, que pode ser labial, que pode ser genital, e no caso da genital, ela é uma DST, ela é uma doença sexualmente transmissível. Beleza? Vamos ver agora as principais... Galera, deixa eu mostrar para vocês aqui, foi um resumo rápido, né, que a gente viu das principais viroses. No livro de vocês, como eu falei já, isso eu lembro que eu falei em sala de aula, essa parte aqui de doenças, essa parte inicial aqui que a gente fala de doenças, que ele vem inicialmente falando do HIV, bastante coisa do HIV que a gente viu aqui, e logo depois ele vai falar de algumas outras doenças, ó, da dengue, deixa eu aumentar aqui, da dengue, febre amarela, coisas que a gente foi falando ali e a gente acabou de ver no vídeo. Essa parte aqui, ela é muito autoexplicativa. Então, se você já fez essa leitura, faz essa leitura novamente que em 10 minutinhos você acaba. Tá? Ela é muito autoexplicativa falando sobre essas doenças, de forma bem simples. Lembra que eu botei essa pergunta aqui para casa? Ó, qual a relação do HPV com o câncer de colo de útero? Por que as meninas acabam tomando a vacina? Tem toda essa política, para a menina tomar a vacina ainda antes da fase da adolescência. Por quê? Porque ela justamente não tem ainda esse contato sexual, literalmente, né? Crianças, aconteceu muito isso, né? Tinham pais, eu não vou vacinar minha filha não, por isso, por aquilo, porque minha filha é muito nova, minha filha não tem relação sexual, mas a ideia é prevenir contra o câncer de colo de útero e por ser antes ainda da maturidade sexual, tá legal? Então, a gente encerra por aqui o nosso resuminho. Peço que vocês deem uma lida nessas páginas, tá? Vai estar bem tranquilo, para vocês. Qualquer dúvida, vocês me procurem no WhatsApp ou vocês escrevam aqui, é mais fácil pelo WhatsApp, né? Uma dúvida específica, posso tirar por lá, ou se você acha que vai ajudar os outros alunos, pode colocar nos comentários, pode colocar no Classroom, tá legal? Vamos manter o nosso contato pelo Classroom ou pelo WhatsApp, se você quiser me procurar. Tá bom, gente? Aí o que vai acontecer? As atividades que vocês vão me enviar, como já está na explicação, vocês vão me enviar a atividade do capítulo 3, a atividade do capítulo 4, deixa eu colocar aqui, atividade do capítulo 4 e também, para acabar, essa parte aqui de Enem vestibulares. Façam essas atividades, gente. Eu sei que vocês podem muito bem pegar a resposta na internet. Coisa simples. Mas tenta fazer antes de conferir a resposta, se for o caso. Tá? Tenta responder a atividade. Se você sentiu dúvida, escreva. Estou com dúvida nessa questão aqui. E me procura. Tá? Que a gente vai responder juntos depois. Depois eu vou fazer um vídeo corrigindo todas as nossas atividades. Tá legal? Então, gente, desculpa qualquer coisa, qualquer erro aí que a gente teve durante o vídeo, se eu falei rápido demais. Eu ainda estou me adaptando aqui de como eu vou gravar essas videoaulas aqui. Estou utilizando ainda os vídeos dos professores, estou preferindo dessa forma. Tá? Hoje foi com o professor Oda, do Descomplica. Na próxima aula pode ser com o professor do SAIS mesmo, quando a gente falar de bactérias. Tá bom, gente? Se empenhe nos seus estudos. Não finge que não pensa que está enganando nenhum professor. Se você está fazendo de forma desleixada, só pegando a resposta, saindo fazendo, você só está se enganando.
Tá legal? Porque daqui a pouco os concursos vão chegando, o Enem vai chegar e você não vai ter estudado corretamente, tá bom? A gente vai ficar aqui ainda até o final de maio, então se empenhe, foca nos seus estudos, tá legal, gente? Um beijão, um grande abraço e até a nossa próxima atividade, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!